E aí pessoal, você é entusiasta do universo iGaming? Aqui é a Aline Carlin, gerente de marketing da Game 365. Estamos aqui com Daniel Romanowski, diretor-presidente da Lotopar. E ontem a Lotopar comemorou os 2 anos de história, né? A gente queria parabenizar vocês. E nada melhor do que essa oportunidade que a gente está tendo de estar aqui, tendo essa conversa. Muito obrigado. Sejam bem-vindos. E a gente quer entender, primeiro, o que é a Lotopar, para a gente explicar aí para os apostadores que ainda não sabem o que é e qual a função da Lotopar. Legal. A Lotopar é uma entidade, uma autarquia criada pelo governo do estado do Paraná, logo após as decisões do STF, né, e as leis federais, que foi criada justamente para fiscalizar e para controlar o jogo, né, o jogo lotérico no estado do Paraná. Então, ela foi criada em 22, nós começamos efetivamente, foi criada em 21, efetivamente em 22 iniciamos nossas operações, né, os primeiros contratados aqui da loteria, e a gente já está agora, talvez, completando esse segundo ano, quase entrando em operação. Já temos as apostas de cota fixa que entraram em operação, logo em seguida a gente deve ter os jogos instantâneos, né, a espadinha, né, entrando em operação, e prognósticos e passiva também. O processo que a gente fez na Bolsa de Valores, o processo inovador que a gente fez para fazer a concessão para a iniciativa privada. E logo em seguida, provavelmente no começo de junho, a gente deve ter também esse evento, o segundo evento na Bolsa de Valores, entregando daí, no caso, a loteria passiva, a loteria de prognóstico. Perfeito. E com a regulamentação que teve do setor das loterias do Paraná, diversas empresas começaram aí a operar em parceria com a Lotopar. Poderia apresentar para a gente quais são essas empresas credenciadas e como que o apostador paranaense pode identificar os sites? Perfeito. O nosso site ele tem toda a informação de quem já está apto a operar. Então, são 5 empresas que estão aptas a operar nas apostas esportivas. Nós temos apostas de cota fixa, no caso, né? A gente tem mais uma empresa que foi credenciada para operar na instantânea e estamos no processo com 3 empresas para operar os prognósticos. Outro processo que a gente também fez foi o credenciamento de laboratórios, né? Os laboratórios são muito importantes para a indústria, né? São eles que certificam que o jogo é seguro realmente, né? Que o jogo foi testado antes de estar à disposição do público, né? Então, a gente foi a primeira instituição do Brasil a fazer o credenciamento de laboratórios. Já temos 4 laboratórios e, coincidentemente, para a gente isso é um selo de qualidade. Os laboratórios que escolheram atuar aqui no Paraná são os maiores laboratórios do mundo. Então, para a gente foi um grande selo aí que comprova, né, a confiança que todo o nosso processo, como ele foi desenvolvido, né, acabou atraindo esses grandes laboratórios para atuarem aqui. E você comentou das loterias de prognósticos que a Lotopar anunciou recentemente. Poderia contar para a gente, para o pessoal entender melhor esse novo mercado que vai estar disponível em breve aí para os paranaenses? Claro. As modalidades lotéricas no Brasil, elas foram divididas da seguinte forma. São os prognósticos, que são quando você faz a arrecadação primeiro, depois um sorteio posterior. A passiva, que é aquela que você já compra um bilhete preenchido, no caso, e esse sorteio também vem posterior, né? Até inclusive tem a nomenclatura da Loteria Federal, é como a gente conhecia essa loteria antes. A instantânea, que seriam esses que você já sabe o resultado na hora, ou seja, os scratch games, a raspadinha, né? Ou seja, já tem aquele resultado, você compra e já tem. É muito atual isso, né? O mundo afora ela talvez seja a maior modalidade lotérica. E a última seria a de aposta de cota fixa, que você sabe, na verdade, qual o valor que você vai ganhar tentando prever o resultado de um evento esportivo. Então, vão jogar 2 times, se você prever quem vai vencer ou qual o placar, ele vai te dar uma probabilidade ali, né? Ou seja, para cada R$1, ele vai te pagar 1,7, por exemplo, ou 2,3. Vai converter isso em 2,3 se você acertar o resultado. Então, essas são as modalidades que estão disponíveis, né, para que a loteria estadual possa operar. Então, são essas modalidades que estão disponíveis, né? A gente vê outros movimentos no Congresso e no Senado, que é para aprovação, talvez, de bingos e cassinos, mas isso ainda não é matéria para a nossa loteria, né? A gente segue a regulamentação federal e a lei estadual, né,
lei estadual, lei federal. Então, somente quando isso virar matéria, daí talvez seja um objeto aqui para a Lotopar. Mas de hoje são essas modalidades lotéricas, né, que estão inseridas aqui. A gente teve agora o evento da BIS, que é o maior evento aí da indústria do iGaming e das apostas esportivas da América Latina. E a Lotopar estava presente. A gente sabe também que uma das operadoras credenciadas pela Lotopar também estava presente, a Apostou.com. E a gente queria saber um saldo geral aí de como foram esses dias de evento para a Lotopar e como foi essa oportunidade desse bate-papo com a primeira empresa credenciada no estado do Paraná. Legal. Primeiro, registrar assim, o tamanho da feira, né? A feira ela explodiu também. Há 2 anos atrás, toda a feira talvez cabia dentro de um stand do que lá estava. Então, isso mostra a força do setor, a confiança do empresariado no vir para o Brasil, os passos firmes que tanto o governo federal como as loterias estaduais estão dando, isso traz a confiança, né? A regulamentação traz a confiança do empresariado. Então, para a gente a gente fica muito feliz em ver isso, porque 2 anos atrás a gente não tinha essa possibilidade, né? A gente também tinha essa incerteza, né? Mas com os passos firmes que a gente foi dando na regulamentação estadual, e atraindo esses operadores de qualidade, né? A gente pode ver já os operadores, tanto que vão operar aqui no Paraná, mas já olhando também para o mercado do Brasil, para outros estados e para o mercado nacional. Então a gente fica muito feliz pelo tamanho que se tomou. É uma indústria que a gente aprendeu a gostar, é apaixonante, e a gente fica muito feliz porque vê que o futuro dessa indústria é muito próspero, né? Vai ter muita coisa, é um setor que vai se desenvolver por completo aqui no Brasil, e quiçá a gente, como poder público, possa trazer essas oportunidades aqui também para o nosso estado, para o Paraná. Falando da BIS, durante o evento a gente teve também a BIS Awards, que é a premiação que consagra aí os executivos e as empresas que mais se destacaram no mercado de iGaming esse ano. E entre os vencedores da noite a gente teve o Daniel Romanowski, que recebeu o prêmio de C-Level do ano. E a gente quer saber como que foi receber esse reconhecimento e qual é a importância desse prêmio para você e para a Lotopar. Legal, para mim é gratificante. Já dizia isso antes para a nossa equipe aqui, né? Não existe nenhum C-Level, nenhum gerente, nenhum diretor-presidente sem a equipe, né? A gente não faz absolutamente nada sozinho. Então acaba que esse é um prêmio de reconhecimento do trabalho da Lotopar, né? Então, seja pelos editais, seja pelas regulamentações, seja por todo o trabalho que a gente teve ao longo desses 2 anos de planejamento e de execução, para a gente é muito gratificante, né? É mais do que uma posição pessoal, né? É mais pelo reconhecimento da Lotopar, né? Que tem feito um trabalho desbravador mesmo, né? Trazendo e sempre buscando a questão do jogo seguro, do jogo responsável. Acho que isso foi mesmo antes dos primeiros passos, né? Foi uma demanda do nosso governador, Carlos Massa Ratinho Júnior, que a gente trouxesse o melhor modelo para o estado do Paraná. E esse prêmio foi o reconhecimento, né? A gente ficou muito feliz, né? A gente comentou aqui internamente que a gente tem a família grande, né? Mas que não chega a 11 mil votos, né? Então a gente ficou muito feliz pela quantidade, né? Esse é o mercado fazendo um reconhecimento do bom trabalho que o Paraná tem desenvolvido. Até falando disso, do jogo seguro e responsável, atualmente é muito debatido na relação dessa questão da saúde, né, principalmente da ludopatia. A gente quer saber qual a visão da Lotopar em relação à segurança e responsabilidade do jogo e qual a medida, né, que vocês tomam ali com as empresas credenciadas. A gente tem uma grande responsabilidade no setor público, né? Primeiro, a gente ficou muito tempo da indústria do Brasil aqui sem os jogos regulamentados. Então, agora a gente tem uma responsabilidade de fazer da maneira correta. Desde que foi instituída a Lotopar, o nosso planejamento é esse, né, de a gente buscar os melhores modelos, as melhores práticas internacionais e trazer para o Paraná. Então, se vocês que estão acompanhando a gente, vocês veem que o primeiro passo do nosso planejamento foi trazer uma plataforma. O que se representa essa plataforma? Ela tem todo o controle financeiro dos operadores e operacional, para a gente saber aonde as pessoas estão jogando, quanto elas estão jogando. E essa ferramenta, por ela ser baseada no CPF, ela também traz uma segurança para nós, porque essas pessoas que têm problema com jogos, elas tanto podem limitar o seu orçamento, ou seja, eu tenho um problema com jogos que eu não controlo, quando eu estou jogando eu jogo demais. Ela pode limitar esse orçamento, tanto ela como a família dela pode fazer essa limitação, como ela pode, inclusive, bloquear o CPF dela para jogos.
Isso quer dizer o quê? Quando ela fizer um Pix para dentro do sistema lotérico, ele vai reconhecer esse CPF, vai ver lá se ela tem uma limitação ou tem um bloqueio. Caso tenha, ele devolve, inclusive. Então, se o limite era 100, ele transferiu 200, ele vai devolver esse Pix para a conta. Então, para a gente, são essas pequenas medidas que vão garantindo mais segurança. Outro exemplo, outra segurança que nos traz a plataforma também, é a não transferência de créditos entre os usuários. Esse é um exemplo que a gente copiou da Itália, justamente para que não exista lavagem de dinheiro. Então, eu ganho um prêmio, mas eu posso transferir o prêmio para você. Então, dessa forma, não. Eu ganhei o prêmio, eu tenho que sacar esse prêmio. Depois eu posso transferir via outras formas, né? Via bancário, via dinheiro, mas o sistema lotérico não é utilizado para lavagem de dinheiro. Então, a gente procurou desde o começo todas essas medidas, inclusive, talvez a nossa, agora entrando em operação, seja a primeira loteria cashless, né, da América, né? Ou seja, a gente não vai ter a transação em dinheiro, vai ser simplesmente transações eletrônicas, para que a gente tenha 100% do movimento rastreado. Então, isso para os órgãos de controle é como música, né? Para depois que venha uma Receita Estadual, uma Receita Federal, a Polícia Federal, a Polícia, as nossos entes de segurança aqui do Estado, eles vão ter muita mais tranquilidade para fiscalizar isso, porque vão ter como rastrear depois dentro do sistema, vão ter acesso ao sistema, inclusive, para que eles possam, caso tenha algum indício, algum problema, seja com o jogador, seja com um operador, eles têm todo esse suporte da Lotopar. Então, a gente, desde o começo, planejou isso para que fosse um ambiente mais seguro, mais responsável, né? É um setor estigmatizado, mas quando a gente traz toda essas ferramentas e traz as forças de segurança junto conosco, eu acho que a gente dá uma tranquilidade para o jogador, para o apostador. Perfeito. A gente sabe que as casas credenciadas pela Lotopar não são autorizadas a operar com cassinos online, e a Lotterg autorizou para que as suas casas credenciadas possam ter cassinos online, o iLottery, né? Uhum. A gente quer saber como você se posiciona em relação a isso. Se futuramente você acredita que a Lotopar possa vir a liberar, né? Ou se tem alguma previsão de lançamento. O nosso posicionamento, a gente segue a legislação federal e a legislação estadual. A gente ipsis literis, né? A gente segue a risca. O que a legislação federal permite hoje, né, até talvez não tenha sido feliz na forma como fez a redação, ela incluiu que não são possíveis cassinos online, mas são permitidos jogos online. Então, o que são esses jogos online, né, na nossa concepção? São jogos que têm a certificação de que são de apostas de cota fixa. Ou seja, antes de você jogar, você já sabe qual que é o resultado do jogo. Então, jogos, por exemplo, que são bem conhecidos, como o do aviãozinho, o jogo o do tigrinho, que são jogos que têm multiplicadores que você não sabe qual vai ser o multiplicador após a sua entrada no jogo, talvez eles tenham que se adaptar para que eles tenham a cota fixa desde o início. Ou seja, um outro jogo que é muito comum, o jogo de roleta, lá, ele paga 46 vezes, se não me engano, ou 36 vezes, se você acerta o número. Ou seja, você sabe o quanto você pode ganhar. Né? Se você acertar o número, você vai ganhar 36 vezes. É uma cota fixa também. Então, esses jogos são os permitidos, no nosso entendimento, e a gente também já conversou com o governo federal, eles também têm esse mesmo entendimento. Então, esses são permitidos. O que também tem uma vedação na legislação federal é quanto à utilização de máquinas, né, e pontos físicos para esses. Não podem ter pontos físicos nem máquinas desses jogos de cota fixa. Então, essas empresas que têm a nossa licença online e as que terão a licença federal também online, elas não poderão ter as lojas com as máquinas específicas, né, os caça-níqueis, vamos dizer assim, ou jogos de cassino. Então, esse foi o nosso entendimento e é o que a gente tem aplicado aqui. Diferentemente do que a gente tem para a loteria instantânea, que esses sim são pontos físicos, né, inclusive, talvez essa seja a grande vantagem da loteria instantânea, a capilaridade, né, ela pode vender em diversos lugares, né, pode vender em lojas de conveniência, em postos de combustível, assim como na Europa, assim como nos Estados Unidos. E a loteria de passiva e a loteria de prognóstico é a mesma coisa, ela funciona como casas lotéricas, né, que você pode tanto fazer o jogo online, ou fazer a sua fezinha lá, fazer a sua aposta online, ou você pode procurar uma casa lotérica, então ela também tem essa capilaridade. Então a gente entende
voltando assim, não são permitidos cassinos online, pura e simplesmente cassino. Eles sim são permitidos apostas de cota fixa. Isso pelo menos é o que está na redação da lei federal. Estamos aqui com o Fábio Veiga, diretor de operações da Lotopar. Ele vai contar um pouquinho melhor para a gente, complementar sobre as novidades aí da Lotopar, falar sobre a parceria com a Cibelai. Então, nós somos associados, né, a Cibelai foi a primeira associação que nós fizemos desde a criação da Lotopar. Também somos associados à WLA, a maior associação de loterias do mundo, né, primeira loteria estadual no Brasil a se associar à WLA fomos nós. Somos também a primeira loteria estadual a ser associada à URIS, né, uma das maiores entidades, né, em integridade e manipulação de jogos, né, em verificação. E isso nos coloca na vanguarda, né, porque a partir do momento que nós nos associamos a essas maiores entes do mundo, né, nós trazemos também as melhores práticas para o estado do Paraná. Trazemos a segurança, né, a verificação, que o apostador pode ter certeza que ele está num ambiente de entretenimento seguro, né? E sempre nós vamos buscar as melhores práticas mundiais em termos de jogo responsável. Certeza. Conta um pouquinho melhor pra gente sobre a importância dos laboratórios. Sim, isso, quando nós começamos as etapas, né, de planejamento da Lotopar, uma das etapas que foi crucial e de extrema importância para a autarquia foi fazer o credenciamento para os laboratórios, né? Porque só a partir de um jogo seguro que você disponibiliza ao usuário é que você garante que todo o ecossistema tem segurança, tem o apostador, ele pode brincar, né? Se desenvolver, entretenimento, mas sempre com seguro, jogo justo, e isso passa pelos laboratórios de reconhecimento internacional do mercado, né? E hoje nós temos credenciados aqui os maiores laboratórios do mundo, né? Então, todos os nossos funcionários têm à disposição uma gama de laboratórios. Nós estamos com 5 laboratórios credenciados. Então, todos os operadores eles podem escolher em qual deles eles vão certificar, sendo que qualquer um que eles escolham são as referências do mercado. No mundo inteiro, eles têm experiências. O menor deles atua em mais de 70 jurisdições no mundo, né? Então, isso garante, como eu falei desde o começo, segurança para o apostador, sabendo, né, que está apostando num ambiente seguro, e que, na verdade, eu até não gosto de falar apostando, porque ele está brincando, está obtendo entretenimento, mas de forma segura, de forma justa. E como que foi para você estar presente lá no evento da BIS, naquela feira enorme que a gente teve esse ano? Então, foi, primeiro assim, a minha impressão quando eu chego na feira foi o impacto pelo tamanho, né? Porque eu estive 2 anos atrás na BIS e ela era, sei lá, se for falar em proporção, 10% do que era desse ano, né? Então, e fico muito feliz, né? Porque é o Brasil agora colocado, né, de uma forma sem dever nada para o mundo inteiro, né? Se você pega os ICE, G2E, você vai ver que eu acredito que está no mesmo patamar, né? Então, você tem ali toda uma gama dos melhores players do mercado estavam ali, né? Então, eu saí dali muito satisfeito, muito feliz, agradeci, né, a participação no evento, conseguimos fazer um network, conversar, trocar ideias, trazer novas ideias aqui para o estado, aqui para a Lotopar, e o nosso objetivo aqui é sempre favorecer o mercado, né? Então, aquilo que aconteceu em São Paulo, eu acho que é um marco que diz assim, ó, o mercado de game veio para ficar e não tem como retroceder mais. A gente até acha que 2 dias acaba sendo pouco ali pelo tanto de oportunidade, de correria que acaba aparecendo, mas foi incrível. E a gente fica muito feliz de poder fazer essa entrevista com vocês. Quero parabenizar novamente pelos 2 anos da Lotopar. E vou deixar livre para você fazer as considerações finais também.
Nós que agradecemos, né, a presença de vocês. Esses 2 anos do Lotopar, eles foram muito enriquecedores, né? Nós aprendemos aqui, nós nos desenvolvemos não como pessoas aqui, como autarquia, como uma instituição pública que tem aqui como premissa, né, o primeiro lugar é atender a população, né? Então, seja ela disponibilizando o entretenimento ou depois destinando as ações, revertendo, né, o que o apostador se divertiu, depois é revertido ainda para a sociedade. Então, como nossa missão é essa, ela é muito satisfatória, e eu tenho a agradecer a vocês por terem vindo até aqui a Lotopar. Como o presidente já falou, vocês são muito bem-vindos, a porta está sempre aberta, tanto por nós, por nossa equipe. Muito obrigado. A gente agradece novamente pelo convite, pela oportunidade de estar aqui fazendo essa entrevista com vocês. Estamos aqui com o Rogério Nogueira, diretor administrativo e financeiro da Lotopar. Rogério, conta pra gente para onde se reverte a receita da Lotopar. Sim, toda a nossa arrecadação até agora são voltadas para 3 pilares, que é ações sociais, habitação e segurança pública. Essa destinação, né, foi feita na Assembleia Legislativa do Paraná, por determinação do governador. Então, todo o valor arrecadado, até agora em outorga fixa, é voltada para essas 3 ações. A Lotopar já arrecadou, até agora, 45 milhões de reais em outorgas, sendo 30 de apostas de cota fixa e 15 milhões de instantânea. Então, toda essa arrecadação ela será voltada diretamente para esses 3 pilares de ação social, que foi um dos motivos da criação da Lotopar, né? Além da regulamentação e da fiscalização de jogos lotéricos, a arrecadação para as ações sociais da população paranaense. E qual que é a contribuição social da Lotopar para a sociedade? A contribuição social, né, de toda essa arrecadação é voltada diretamente para a população. Então, para a área de habitação, construção de casas, segurança pública, o nosso primeiro planejamento, em conjunto com a Secretaria de Segurança Pública, é a criação de um laboratório de análises forenses. Então, 10 milhões já de toda essa arrecadação já está voltada para a Secretaria de Segurança Pública. Nas ações sociais são vários projetos do governo do Paraná, onde vão utilizar toda essa arrecadação para converter em ações diretas para a população do Paraná. E gostaria de salientar a importância, né, do meio de comunicação voltado para a área de jogos, aonde que leva todas essas informações para a população em geral, né? É um mercado novo que está se iniciando agora no Brasil, então a importância de vocês, como de outros meios de comunicação, para levar a maior quantidade de pessoas as informações tanto da Lotopar quanto dos jogos em si. Muito obrigado. A gente que agradece. Bom, eu vou deixar o espaço em aberto para você dar as considerações finais e contar pra gente quais novidades a gente pode esperar aí da Lotopar esse ano. Legal, a gente, dentro do nosso planejamento, a gente fez, foram 4 etapas. Nosso planejamento estava dividido, primeiro a gente trazer uma plataforma, que foi o que primeiro edital que a gente realizou. Em segundo, a gente credenciar os laboratórios, que são muito importantes para a nossa certificação, inclusive de que aqueles operadores, aqueles jogos ali estão aptos a serem oferecidos ao público. E terceiro, a gente está finalizando essa etapa, que é o credenciamento dos operadores, ou a seleção dos operadores que vão atuar aqui no Paraná. Então, provavelmente até o meio do ano a gente deve finalizar essa etapa. E a quarta etapa, e a tão esperada etapa, é quando a gente entra em operação realmente. Então, ou seja, quando a gente vai estar disponível para o público. E aí a gente entra essa última etapa, aí a gente muda um pouco a nossa comunicação. A gente sempre falava aqui com os especialistas de games aqui, e agora a gente vai falar com outro público, que é o público, na verdade, a nossa população, que é quem vai consumir o produto. Então a gente tem certeza de que deu passos muito firmes, muito seguros, né, durante todo esse processo, e a nossa população pode esperar isso. Operadores de qualidade, jogo seguro, jogo responsável, e mesmo assim a gente também traz à luz, foi uma das suas perguntas, né? As pessoas que têm problemas com jogos, a gente também vai disponibilizar canais para que essas pessoas tenham o tratamento adequado ou possam ter ferramentas para que elas possam diminuir, digamos assim, o impacto que elas têm quando elas têm quando não atuam com a forma responsável, digamos assim.
Então, o que pode esperar é esse jogo de qualidade entrando em operação ainda esse ano. Essa é a nossa grande novidade, é o que a gente anseia muito. Que ótimo. Perfeito, Daniel. Em nome da equipe Gaming 365, a gente quer agradecer pelo convite, pela oportunidade da gente estar aqui, poder conhecer a sede da Lotopar. E foi uma grande satisfação poder fazer essa entrevista com você. E para você, nosso telespectador, continue acompanhando a Gaming 365 para mais novidades como essa.